Então, pessoal, continuando aqui a explicação dos motores monofásicos, eu tive que dividir o vídeo no meio porque a minha câmera ela só suporta até 10 minutos de filmagem. Tá? Então, dando continuidade à parte 1 do vídeo, eu gostaria de falar para vocês um pouco quais são as desvantagens, né, do motor monofásico em relação ao motor trifásico. O motor monofásico normalmente ele é utilizado nas residências e na zona rural, né, onde 99% das ligações na zona rural é ligação monofásica. Tá? Os motores monofásicos eles são os motores mais pesados, né, mais robustos. Se você fizer a comparação com a mesma potência e mesma rotação, os motores monofásicos são maiores, são mais pesados. E os motores monofásicos também eles têm um rendimento menor do que os motores trifásicos, se você fizer a comparação também com a mesma potência, a mesma rotação de motor. O rendimento deles é um pouco menor, consequentemente ele gasta um pouco a mais do que os motores trifásicos, né? Diga ali cerca de 20% a mais que os motores trifásicos. Ele também tem um custo mais elevado, né? O motor monofásico ele tem um custo mais elevado do que se você fizer a comparação com o motor trifásico. Tá? Hoje em dia, né, você achar motores acima de 10 cavalos e tudo, não é tão difícil quanto antigamente. Né? Hoje temos a internet, os meios de comunicação hoje facilitaram muito esse tipo de coisa. Eu separei para vocês também aqui alguns diagramas, né, que a gente utiliza para falar dos motores monofásicos que eu gostaria de mostrar para vocês. Tá? Nós temos aqui o diagrama do motor de fase dividida. Né? O que é o diagrama desse motor? Nós temos aqui as bobinas de trabalho, né? Nós temos aqui também as bobinas de partida, né, da fase auxiliar, e aqui a chave centrífuga com o platinado. Se essa chave ou esse platinado aqui vier danificar e não atuar de forma correta, essa fase auxiliar, que são as bobinas de partida, certamente vão queimar. Ou ela pode vir a sofrer algum dano, mas 99% das falhas ocorridas por mau funcionamento dessas peças é a queima das bobinas de partida. Esse motor aqui ele tem um baixo torque no momento da partida e ele é um motor que tem um rendimento também menor em relação aos outros. Nós temos aqui o motor com capacitor de partida, as bobinas de trabalho normalmente, né, como todos os outros. Nós temos aqui as bobinas auxiliares, né, que são as bobinas de partida, o capacitor de partida e a chave centrífuga com o platinado. A diferença desse motor em relação ao outro é que ele incorporou no circuito um capacitor de partida, que tem a função aqui de dar um maior torque em relação ao motor de fase dividida, né, que foi explicado anterior. Esse capacitor de partida aqui aumenta o torque do motor no momento da partida, né, mas continua ainda com um rendimento baixo. Nós temos aqui também um motor com capacitor permanente, tá? Tem as bobinas de trabalho normalmente, tem as bobinas auxiliares, que são as bobinas de partida, que a gente chama, e nós temos aqui o capacitor permanente. Vocês podem ver que aqui não temos agora o platinado nem a chave centrífuga para fazer a abertura desse circuito. Mas por que isso? Nesse circuito aqui, as bobinas da fase auxiliar, elas não são desligadas, elas funcionam o tempo inteiro com o motor. Com o motor se estiver funcionando, elas não desligam, ela fica ligada o tempo inteiro. A vantagem desse motor é que ele tem um rendimento maior em relação aos outros, porém ele não tem um torque tão elevado no momento da partida, né? Não tem aqui o capacitor de partida. Então esse aqui é o motor de capacitor permanente. E nós temos aqui o diagrama do motor de 2 capacitores, né, que é o ideal de se utilizar no circuito monofásico. Nós temos aqui as bobinas de trabalho na fase principal, as bobinas auxiliares, né? E nós temos aqui no circuito incorporado um capacitor permanente e o capacitor de partida junto com a chave centrífuga e o platinado. Quando esse motor atinge 80% da velocidade nominal, essa chave aqui atua desligando esse circuito de partida, né, que é o capacitor de partida
ela desliga. Se ela não desligar, esse capacitor aqui vai estourar. Porém, o capacitor permanente fica ligado durante todo o tempo que o motor estiver em funcionamento. Então ele trabalha sempre com as bobinas principais e as auxiliares ligadas durante todo o seu funcionamento. Esse motor aqui é o ideal para você trabalhar na rede monofásica, porque ele tem um alto torque de partida e ele tem aqui um rendimento melhor, né? Não chega a ser igual ao rendimento de um motor trifásico, mas ele torna-se um rendimento melhor em relação aos motores monofásicos. Tá? Então esses daqui são os diagramas, os 4 diagramas básicos, dos motores: o de fase dividida, o de capacitor de partida, o de capacitor permanente e esse aqui de 2 capacitores que nós temos hoje aí no mercado. Ok? Ok, pessoal? Precisando, Minas Motores Elétricos em Barbacena. Um abraço.